Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui, E aí na sua casa, transmitindo mais um culto online. E pra gente é um prazer. Estou aqui com o nosso irmão Jefferson. A gente vai estar conversando algumas coisas, Entrando na sua casa. Obrigado pela permissão que você tem nos dado de estar na sua casa, compartilhando algo de Deus nesse culto abençoado que teremos nessa noite. Aproveita. Mesmo estando em casa, você pode criar um ambiente de adoração ao Senhor. Pega a tua Bíblia, junta a família, tira tudo aquilo que pode ser distração para você e se conecta, porque estaremos ligados diretamente com Deus. Amém, queridos? Esse é um tempo precioso. A gente vai ter um momento de música, um momento de louvar e adorar a Deus. E eu queria que você se envolvesse também. Mesmo que você não está na igreja, mas você pode aí juntar sua família, levantar as suas mãos quando os músicos te inspirarem a fazer isso. Vamos realmente participar desse momento de uma forma intensa, Jefferson? Exatamente. Aproveita. Eu creio e tenho certeza que a unção de Deus vai invadir a tua casa, vai invadir esse ambiente que vocês estão e vocês vão desfrutar de uma bênção maravilhosa. Então se conecta, entra realmente criando esse ambiente de adoração a Deus na sua casa. Então vem conosco e vamos estar louvando a Deus. Se envolve, será um tempo maravilhoso. Vamos lá. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que louvor abençoado, que tempo maravilhoso. Nós temos vivido nesse tempo, que estamos aí nos nossos cultos online. Queridos, a gente tem visto realmente a unção de Deus chegando e nos molhando de uma forma poderosa. Eu sei que você foi muito abençoado nesse momento de louvor. Vamos continuar adorando a Deus. E nós orientamos você, durante os momentos de culto, na nossa igreja estará aberta das 18 horas às 19 horas. Esse é o momento exato de você poder trazer as suas ofertas, dízimos e também trazer também a campanha da provisão, alimentos para aqueles que realmente necessitam. Então, além disso,
você ainda pode, através dos meios digitais, fazer o teu depósito na conta da igreja, conforme está aqui no rodapé da sua tela. Olá, queridos, a paz e a graça de Jesus Cristo. Que bom que você reuniu a sua família para hoje estarmos ouvindo a palavra de Deus através desse culto online. Que bom que você pôde compartilhar juntamente conosco a palavra de Deus através das suas mídias sociais. Você está com a sua Bíblia. Segure ela na sua mão, se assim você puder acreditar. Vamos fazer uma confissão de fé. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que ela diz que eu posso. Diga: esta é a minha Bíblia. Ela é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus habitando em mim. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que ela diz que eu posso. Aleluia. Você pode dizer aleluia na sua casa? Aleluia é uma explosão de luz onde há trevas. Então, quando você diz aleluia, você está explodindo luz aonde há trevas. E neste mundo que nós estamos vendo nas notícias e em diversos lugares, o que tem prevalecido é a palavra contrária à palavra de Deus. Porque o que o diabo quer nesses últimos dias, queridos, ele quer nos tirar a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus é capaz de destruir todas as armas do diabo. A palavra de Deus nos garante que nós somos a igreja de Jesus Cristo e que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra nós. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que o diabo está tentando tirar de nós, nesses últimos dias, a palavra. Se você bota em algum canal de televisão, agora você vai ouvir falar coisas contrárias àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o diabo está tentando colocar palavras negativas nos nossos lábios. E nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, nós precisamos colocar em primeiro lugar a palavra de Deus nas nossas vidas, a palavra de Deus na nossa casa. Nós precisamos entender, queridos, que existem leis físicas e existem leis espirituais. Vemos leis físicas que regem a humanidade. Vemos a lei da gravidade, vemos a lei da termodinâmica, vemos que existem diversas leis naturais e que essas leis, elas governam a Terra. Você sabe que a lei da gravidade diz que se você pula de algum lugar, o intuito é você cair. Por quê? Porque existe algo te puxando para baixo. Isso é a lei da gravidade. Existem leis que governam o mundo. E na mesma forma, queridos, existem leis que governam o reino espiritual. E nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos estar cientes e convictos de que nós precisamos estar debaixo das leis espirituais do Senhor. Nós precisamos estar cientes de que as leis espirituais, elas são mais poderosas do que as leis físicas. Porque foram as leis espirituais que fizeram as leis físicas. A Bíblia diz que as coisas que não são, as coisas que são, elas vieram da que não são. Então nós precisamos ter ciência de que as leis espirituais são muito mais poderosas do que as leis físicas. E uma lei espiritual é a lei da palavra. Quando nós falamos a palavra, algo no reino do Espírito acontece. Vejamos o que a palavra de Deus diz em Gênesis no capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo na sua casa, em Gênesis no capítulo 1, no verso 1. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Então nós estamos vendo que na criação, no princípio, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava
sobre a face das águas. O poder estava ali presente, o poder estava naquele lugar, mas no verso 3, a palavra diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, o poder sempre esteve presente, mas quando Deus disse, haja luz, aconteceu luz. Da mesma forma é assim nas nossas vidas, o poder está presente, o poder está lá. Mas quando nós dizemos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra, o poder criativo de Deus opera e se manifesta, causando resultado ao que nós falamos. Vejamos o que a palavra diz em Romanos no capítulo 4. Abra também a sua Bíblia na sua casa, juntamente com a sua família. Em Romanos no capítulo 4, no verso 17. A palavra diz, Romanos 4, 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele ao qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ou seja, a palavra de Deus está nos garantindo que o Senhor é aquele que vivifica os mortos e que Ele chama, que Ele fala, Ele chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então existe algo, queridos, no reino do Espírito que é relacionado com a palavra, com aquilo ao qual nós falamos. Deus é o que vivifica os mortos e Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Vejamos comigo no livro de Hebreus, abra sua Bíblia. Hebreus no capítulo 4, no verso 12. Vamos ler as Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra é viva. Nós precisamos entender, queridos, que as palavras ao qual nós pronunciamos, elas são vivas, elas são uma substância viva. Quando nós falamos algo, nós não falamos somente ao acaso, mas as palavras que saem da nossa boca, ela tem um resultado. Quando falamos a palavra, ela causa resultado. Se nós falamos às pessoas palavras de amor, causa amor nas pessoas, as pessoas são comovidas através das palavras. Se nós olhamos para uma pessoa e nós olhamos no fundo dos olhos dela e dizemos, eu te amo, aquilo causa um resultado. Por que causa resultado? Porque a palavra de Deus é viva. Palavras são substâncias vivas. Palavras negativas, elas também são substâncias vivas. Ou seja, quando você ou alguém está muito furioso, com muita raiva, e olha para uma pessoa e diz, eu te odeio, e olha com todo o profundo ser dentro dos olhos daquela pessoa e diz aquilo causa um resultado, aquilo causa um comportamento naquela pessoa. Por quê? A palavra é viva. A palavra de Deus, ela é uma substância viva. O versículo continua dizendo que é mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, mas ela também é o quê? Uma espada, que ela penetra, que ela é capaz de separar a alma e o espírito do homem. Uma arma é o quê? Uma espada é o quê? A espada é um instrumento de ataque. Ou seja, quando nós usamos a palavra, nós estamos atacando alguém ou algo com o que nós falamos. Da mesma forma é no reino do Espírito. Quando nós pronunciamos a palavra de Deus, aquela palavra causa um resultado. E o resultado que da fala ao qual nós dizemos é um resultado propício àquilo que nós falamos.
Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios. Efésios no capítulo 6, no verso 17, diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando você quer atacar o inimigo ou o diabo, você ataca com palavras. E não é somente qualquer palavra, é a palavra de Deus. Ou seja, deixe a palavra de Deus nos teus lábios. Porque quando a palavra de Deus ela está nos teus lábios, ela vai causar um resultado. O resultado esperado pela palavra de Deus. Então nós precisamos, queridos, estar cientes de que a palavra de Deus é viva, de que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, é uma espada que é capaz de fazer grandes coisas, de causar o resultado esperado. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é uma espada. Então nós precisamos pegar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus dentro de nós, para quando surgir a situação como as que nós estamos vivendo hoje. Que momento ideal, queridos, de colocarmos a palavra de Deus para funcionar. Aquilo que nós nos alimentamos na nossa igreja, 1, 2, 3, 4, 5 anos, foi diante, para que nós viemos colocar em prática diante de algo que está surgindo, ou diante de algo que surgiu. Palavra de Deus, queridos, neste momento, é o melhor momento de nós colocarmos ela para funcionar na nossa vida, colocarmos para funcionar na nossa casa. Vejamos o que a palavra de Deus diz, queridos, em João, no capítulo 6, no verso 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. O próprio Jesus está dizendo aqui aos discípulos: olha, as palavras que eu vos digo, aquilo que eu estou dizendo, são Espírito e são vida. As palavras que eu vos digo, Jesus disse, as palavras que eu estou dizendo a vocês são Espírito e são vida. Então, ou seja, nas palavras que nós pronunciamos, existe o poder da vida. Então, existe o poder da vida na nossa palavra, como também existe o poder da morte na palavra que nós pronunciarmos negativamente. A palavra de Deus diz em Provérbios, abra a Bíblia juntamente comigo essa noite, vamos acompanhar o que Deus está nos dizendo através dessa mensagem. Provérbios no capítulo 18, no verso 21. A palavra de Deus diz algo, vejamos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mais uma vez, a morte e a vida estão no poder da língua. A palavra de Deus está dizendo, queridos, para nós essa noite, que na nossa língua há o poder de vida, que na nossa língua há o poder da morte. Então, o que nós vamos fazer diante da situação qual nós estamos enfrentando? Nós vamos nos apegar à palavra de Deus ou nós vamos nos apegar àquilo a qual o diabo está falando? O mundo está dizendo várias coisas, querido. O mundo está dizendo que a economia vai quebrar. O mundo está dizendo que as pessoas vão passar fome. O mundo está dizendo que 1/4 da população vai morrer. É isso que você está crendo, queridos? Você está crendo no que o mundo está dizendo ou você vai crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus é vida. Então nós falamos o que a palavra de Deus diz que nós devemos falar. Então nós falamos a palavra de Deus e aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Nenhum mal nos sucederá. Diga comigo, nenhum mal me sucederá. Diga, nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa e nem à minha família. Nós estamos falando através disso a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus que nós estamos declarando essa noite. E quando nós falamos a palavra do Senhor, ela vai causar o resultado, porque é uma lei espiritual. Vejamos o que a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 8. Abra sua Bíblia, Mateus 8, no verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde.
Veja o que está acontecendo nesse momento. Um homem chega até Jesus e fala sobre um servo dele que está na casa dele enfermo. Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Jesus está dizendo: eu vou até lá. Mas o centurião, ele diz algo que vai surpreender a Cristo Jesus. Vejamos, vamos acompanhar, continuar acompanhando o que a palavra de Deus diz. No verso 8: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz-me somente uma palavra e o meu criado será curado. Jesus se surpreendeu com isso. Aquele homem disse, Jesus disse: eu irei até a sua casa. Mas aquele homem disse: não, Senhor, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas você diz somente uma palavra. Uma palavra, queridos. Uma palavra. Aquele homem acreditou. Aquele homem sabia a autoridade que Jesus tinha diante das enfermidades. Por isso ele disse: diz, Senhor, somente uma palavra e o meu servo, ele será curado. Vamos acompanhar as escrituras. Verso 9: pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que os ouviam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Que maravilha, que cenário, que cena linda está acontecendo nesse momento, queridos. Um homem que chegou até Jesus, dizendo que um servo dele estava enfermo. O próprio Cristo disse: eu irei e vou dar saúde. Aquele homem disse: não, Senhor, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Você me diz somente uma palavra. Você diz somente uma palavra que o meu servo será curado. E ele diz: porque eu sou homem sujeito a autoridades, e sou homem de autoridade. Eu digo a um: vai, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. Eu digo a um: faz aquilo, e ele faz. Ele entendeu o valor e o poder que existe na autoridade e na palavra de uma pessoa. Ele disse somente uma palavra, ele pediu somente uma palavra, e o servo foi curado. Da mesma forma, foi o que Jesus se maravilhou de tamanha fé que aquele homem teve. Ele disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Ou seja, o homem entendeu que se Jesus falasse aquela enfermidade, que era para desaparecer, aquela enfermidade teria que desaparecer daquele homem. Aquele homem entendeu que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. E da mesma forma, nós, como a Igreja de Cristo, nós temos autoridade contra doenças e enfermidades. Nós podemos declarar essa noite, como Igreja e Corpo de Cristo, declarar que esse vírus cesse e pare completamente a ação dele contra o mundo, porque nós somos a Igreja de Deus e as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Nós estamos aqui na terra ainda, queridos. Nós retemos o poder do mal. Por quê? Porque nós somos a Igreja de Cristo. Quando o mal se levanta, nós temos autoridade de barrar o poder dele. Por isso não há um excelente grau de mortes em massa, por isso não há devastações em massa constantemente. Por quê? Porque existe a Igreja de Cristo que está intercedendo ainda. Mas um dia, a palavra de Deus nos garante que a Igreja de Deus será arrebatada, e nesse momento, o poder que retinha o mal na terra, que era a igreja, for tirado, você vai ver o que é destruição e devassidade em toda a raça humana. Porque o poder que parava o mal na terra, que era a igreja, o poder Deus deu à igreja, que é o seu corpo. Quando nós sairmos da terra como igreja, o mal vai prevalecer. Mas nós não estamos falando algo escatológico essa noite. Nós estamos falando sobre o poder que há nas palavras e o poder que há na palavra de Deus. Para concluir esse texto, vejamos no verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Quando Jesus liberou a palavra, aquele homem creu na palavra de Jesus, o servo dele foi curado
na mesma hora. Que maravilhas, queridos! Acredite nesse poder que há na palavra de Deus, o poder transformador. Amém, queridos? E então, agora vamos ter mais um momento de música e depois vamos voltar para a palavra. Então, mais uma vez, se envolve, porque Deus tem muita coisa para nós nesse tempo, né, Jefferson? Exatamente. Pega a tua Bíblia, fica bem atento e se conecta com a palavra de Deus. Amém. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante de ti nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande tu és, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e te render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você está no culto na sua casa, ainda bem que você está no conforto do seu lar. Mas pegue a sua Bíblia, queridos, e vamos acompanhar tudo. Seja como aqueles judeus bereanos que acompanhou a palavra de Deus até que eles viram que estava escrito tudo o que aqueles homens de Deus estavam falando a eles. Acompanhe juntamente comigo a palavra de Deus. Mateus no capítulo 12, no verso 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom,
ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Aí fala-se, raça de víboras, como pois vós dizeis coisa boa sendo maus, pois do que há de abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, Cristo está dizendo que a árvore boa fala palavras boas. E Ele está dizendo que a árvore má fala más palavras. Então nós como cristãos, nós como igreja, nós temos que falar a palavra de Deus. Nós temos que falar palavras abundantes. Quando nós falamos as palavras abundantes espirituais que está dentro de nós, queridos, ela vai causar o resultado esperado. Porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar dentro de nós a palavra de Deus. Nós precisamos colocar dentro do nosso espírito a palavra de Deus. Porque quando nós falamos a palavra do Senhor, quando nós falamos a palavra do Senhor que sai de dentro de nós, aquilo é uma palavra rema de Deus. Você sabe que existe a palavra logos de Deus, que é a palavra escrita. Mas também existe a palavra rema de Deus, que é a palavra inspirada do Senhor. Quando nós falamos a palavra que vem de dentro do nosso espírito, aquela palavra ela causa um resultado esperado. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Romanos 10, no verso 8. A Bíblia diz, mas que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O que se diz? A palavra de Deus deve estar onde? Na nossa boca e no nosso coração. A palavra deve estar na nossa boca, falando, e também no nosso coração. Romanos 10, continuando o versículo, no verso 9, ele vai dizer algo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, nós cremos naquilo que nós ouvimos. Nós um dia ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. Então fé foi gerada no nosso coração. Então quando fé chegou ao nosso coração e reconhecemos a obra milagrosa de Jesus Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados, nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ou seja, a obra, a mecânica do poder da palavra está em funcionamento aqui. Ou seja, falar, crer e falar. Quando nós falamos a palavra de Deus, ela desce para o nosso coração. Quando nós falamos do nosso coração, a palavra com as nossas bocas, ela volta para nós mais uma vez. E o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que quanto mais nós falamos a palavra de Deus, mais fé está sendo gerada no nosso coração. Ou seja, nós precisamos falar insistentemente a palavra de Deus. Nós precisamos acordar e falar a palavra de Deus. Nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nem eu, nem minha casa ficaremos enfermos, porque verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz, o castigo que nos trouxe paz, estava sobre ele, por suas feridas nós fomos sarados. Nós precisamos falar a palavra de Deus insistentemente, para que ela fique na nossa boca e no nosso coração. Romanos 10, 17. Aleluia. Diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ou seja, quanto mais fé nós ouvirmos, quanto mais fé nós falarmos, mais poder será efetuado através da nossa palavra. Queridos irmãos, nós precisamos, como igreja de Cristo, falar e falar a palavra de Deus em nossas casas. Nós precisamos falar a palavra de Deus diante das situações que nós estamos enfrentando. Queridos, só existe uma pessoa feliz com o que está acontecendo no mundo hoje, e é o diabo, queridos. Só existe o diabo que está feliz com o que está acontecendo hoje. Milhares de mortes no mundo. O que está acontecendo no mundo hoje, só o diabo está feliz. E nós somos o poder que vai deter isso. Alguns dizem, é o fim. Não, não é o fim. O próprio Cristo falou que ainda seria o princípio. E se você acompanhou uma palavra profética que Janaína Albuquerque liberou esses dias, você vai entender que é o princípio do princípio das dores, anunciando as coisas antes que elas aconteçam. Isso que está acontecendo é apenas o princípio
princípio das dores, queridos, porque o pior ainda está por vir. Mas graças a Deus, irmãos, que a igreja de Cristo não estará aqui para experimentar essas coisas, porque nós seremos arrebatados e estaremos ao encontro do Senhor nos ares. Em Marcos, no capítulo 11, no verso 23, a palavra diz o seguinte, Marcos 11, 23, está diante de nós isso constantemente. A palavra diz, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo que recebereis, tê-lo-ei. Ou seja, Cristo está liberando uma palavra, ou seja, Cristo está liberando não somente uma palavra, mas uma instrução para a igreja. Se nós dissermos a um monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, aquilo que nós dissemos, se nós acreditarmos aquela mecânica que nós falamos anteriormente, de crer com o coração e confessar com a boca, aquilo que nós dissermos vai acontecer. Jesus deu essa instrução à igreja, ou seja, o problema está lá, um monte está lá, mas se nós dissermos aquele monte, erga-te, lança-te no mar, aquilo que nós dissemos vai acontecer, porque tudo que pedirmos orando, crendo que recebemos, nós teremos aquilo. Porque tudo o que nós falarmos, crendo na palavra de Deus, vai acontecer, irmãos. Porque se nós orarmos e cremos que o Senhor ouviu as nossas orações, aquilo que nós pedimos ao Senhor vai acontecer. Então não importa, queridos, qual é a situação que o mundo está enfrentando hoje. O que importa é o que a palavra de Deus diz. O que importa é o que a palavra do Senhor está dizendo ao nosso respeito. O que a palavra diz ao nosso respeito? A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nenhum mal nos sucederá. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós fomos sarados. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, muito acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Nós estamos com Cristo e assentados em Cristo nas regiões celestiais, queridos. A palavra de Deus nos garante, queridos. O diabo não pode colocar medo dentro de nós. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir colocar medo dentro de nós. Por quê? Porque o medo vai nos distanciar da fé. A fé é inimiga do medo. O medo é inimigo da fé. Nós precisamos nos distanciar do medo e nos apegarmos à palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você vai ser imprudente. Não, queridos. Eu não estou falando sobre imprudência. Eu estou falando sobre a fé. Você vai ser uma pessoa prudente, mas andando em fé, declarando o que a palavra de Deus está dizendo, e nós vamos ver o resultado daquilo que nós estamos falando. Nós vamos ver com os nossos olhos o resultado daquilo o que nós estamos falando através da palavra de Deus. Porque qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então tudo o que disser será feito. E para concluir essa mensagem, abra a sua Bíblia juntamente comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 13. Diz algo: temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso que nós falamos. Ou seja, nós cremos na palavra de Deus, por isso nós falamos a palavra de Deus. Se você crê que a enfermidade é maior do que a palavra de Deus, continue falando enfermidade, continue falando doença. Você ouviu aquele vídeo que circulou nos meios sociais do pastor Bud, quando o nosso amado bispo, o nosso amado pastor estava em vida, e ele falou sobre aquela gripe que estava surgindo lá no Oriente, e ele ouviu aquilo e disse que ia pegar aquela enfermidade, e pegou. Porque ele falou? Por que ele pegou? Porque ele disse que aquela enfermidade ia pegar no corpo dele, e a enfermidade chegou. Então, se você diz que nenhum mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda, ela não vai, queridos. Ela pode até tentar, mas ela não vai conseguir colocar a enfermidade no nosso corpo. Eu lembro de uma história que o homem de Deus chamado John D. Lake,
quando ele pregou na África do Sul, há muitos anos atrás, ele falava que existia um surto de um vírus muito potente naquele local. E aquele vírus estava matando pessoas. Então, John D. Lake disse: em mim não pegará enfermidade alguma. E alguns médicos que estavam diante dele duvidou daquilo. Então, algumas pessoas pegaram uma pessoa enferma, a secreção que estava nela, e colocou na pele de John D. Lake. E enquanto colocavam na pele de John D. Lake, com aquele microscópio, olharam aquelas bactérias. E enquanto aquela bactéria estava no corpo daquele homem de Deus, aquela bactéria estava morrendo. Por quê? Porque a vida de Deus está operando no nosso corpo. A vida de Deus está operando no nosso corpo. A palavra de Deus diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus habita em vós, então o Senhor, pelo mesmo Espírito, também vivificará os vossos corpos mortais. Então diga comigo: o meu corpo é cheio de vida. O meu corpo é cheio de vida. Eu sou energizado com a vida de Deus. A vida de Deus está penetrando cada átomo do meu corpo, cada átomo da minha vida, e nenhum mal pode nos suceder, e praga nenhuma pode chegar à nossa vida ou no nosso corpo, porque nós estamos guardados, nós estamos protegidos em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, tudo que você disser vai acontecer. A palavra de Deus nos garante. É uma lei espiritual. A palavra no início, quando Deus criou o homem no Éden, quando Adão foi criado, a palavra de Deus estava ligada ao espírito dele. A palavra, ou seja, a boca de Adão estava ligada ao espírito de Adão. Quando Adão falava, as palavras que Adão dizia veio do reino do espírito. Então tudo que Adão dizia acontecia. Por quê? Porque tinha o poder criativo de Deus operando através da vida de Adão. Quando ele pecou, a mente dele, ou seja, a ligação que era do espírito para a boca de Adão foi desligada e se ligou na mente para a boca. Por isso os homens, muitas pessoas que podem ouvir essa mensagem, elas podem duvidar. Por que elas podem duvidar da palavra de Deus? Porque a boca dela está ligada à mente dela. Ou seja, ela só fala aquilo que consegue compreender. Ela só consegue falar aquilo que é compreensível à natureza humana dela. Mas a palavra de Deus, queridos, ela é ligada ao espírito, ao reino espiritual. Então tudo que nós falarmos vai acontecer. Queridos amigos, eu quero falar com vocês essa noite e tenho certeza de que tudo que nós estamos falando está em conformidade com a palavra de Deus, porque nós acompanhamos e ouvimos não somente relatos, mas lemos o que está escrito na palavra do Senhor. O irmão Kenneth Hagin, no seu livro O Nome de Jesus, ele diz algo poderosíssimo. Vou dizer a vocês essa noite. Ele diz que quando a igreja está reunida em um só propósito e ela faz uma oração, é como se o próprio Cristo estivesse orando na terra pedindo ao Pai. Ou seja, nós aqui reunidos essa noite, vocês na sua casa, ouvindo essa mensagem, a nossa oração, juntos e reunidos, é como se o próprio Cristo estivesse orando. Então essa noite vamos orar. Vamos orar neste momento. Vamos declarar a palavra de Deus. Vamos amaldiçoar esse vírus. Vamos fazer com que esse vírus morra e que jamais se ouça falar sobre mortes diante desse vírus maldito que o diabo fez se levantar no mundo. Vamos orar juntos neste momento. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas num leito de hospital essa noite. Vamos orar pelas pessoas que estão trancadas no seu quarto nesse momento, apavorada, com medo da morte. Vamos orar por essas pessoas essa noite. E a vida de Deus e a palavra de Deus liberada vai causar o resultado esperado. Levante suas mãos onde você estiver. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós oramos amaldiçoando esse vírus. Nós paramos e cessamos agora em nome de Jesus o poder desse vírus sobre a terra. Nós somos a igreja de Deus e dizemos agora em nome de Jesus, vírus, pare a tua ação em nome de Jesus. Pare a sua ação desde a China onde você começou. Pare a sua ação agora em nome de Jesus.
Pai, nós oramos pelos enfermos nesse momento, pelas pessoas que estão acometidas de doenças e enfermidades. Nós oramos por cura para a vida dela. Nós dizemos em nome de Jesus, seja curado. Nós dizemos em nome de Jesus, enfermidade, saia desse corpo agora, e declaramos saúde em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que a terra, Pai, ela prosperará diante do cenário pior que o diabo tente jogar, Pai, porque Abraão, ele prosperava mesmo diante da crise, e nós como igreja prosperamos mesmo diante de qualquer crise que o diabo ou o inferno se levante contra nós. Oramos por cura, oramos por saúde em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia comigo, acredite no que foi falado. Eu creio que você vai contar testemunho desse culto online que você experimentou na sua casa. E sem dúvida nenhuma, a palavra que foi liberada essa noite vai causar um resultado na tua vida. O resultado ao qual você está esperando. Em nome de Jesus. Seja abençoado com essa palavra de Deus. Mantenha ela dentro do teu coração e vamos juntos sermos igreja. Vamos ajudar aos necessitados. Vamos juntos ser igreja. Orar por aqueles que nos perseguem. Vamos juntos ser a igreja que ora e intercede pelo mundo. Porque nós somos a igreja de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus em nome de Jesus. E então, queridos, mais uma vez, sei que você foi tremendamente abençoado, mas a gente está encerrando o nosso culto. Que pena. Mas temos mais para a sua vida. Todas as terças, quintas e domingos, às 20 horas, sempre tem um conteúdo inédito para você. Um novo culto, uma palavra para você, então se conecta. E além disso, irmãos, entra lá no YouTube, se inscreve, compartilha, multiplica essas palavras através das suas redes sociais. Estamos sempre com alguma novidade. Fora esses dias, poderemos ter lives e outros momentos disponíveis nos nossos canais. Então, fica conectado, entra nas nossas redes sociais e se inscreve para estar recebendo sempre novidades. Então, até mais, sejam abençoados com a palavra de Deus. Amém.